convicto, como o salmista já dizia, que esse momento seria um momento, uma realidade da vida desta família. E é por esta razão que louvado seja o nome do Senhor, por cada pessoa que, representando intimamente a vida do irmão Antônio, carinhosamente dedica esse culto, dedica essa celebração em homenagem a ele, em homenagem à comunhão e à união da família, em homenagem e agradecimento ao nosso Deus. Muito obrigado. Que Deus seja louvado, e nesse momento eu convido para que juntos possamos cantar ao Senhor, ao nosso Deus eterno. E eu gostaria que a igreja nesse momento se ficasse em pé, para que juntos pudéssemos entoar esse louvor. Com força, com um chamado, porque afinal nós somos cristãos e precisamos avançar. Ó cristãos, avante, sem temor marchar, eu na cruz de Cristo com ardor lutar. Cristo nosso mestre, guia o batalhão.
certeza da vida eterna através dele. Que estás no céu, venho te agradecer por teu cuidado e amor ao dirigir meu ser. Graças a ti, Senhor, Deus sábios em louvor não podem expressar quão grato sou a ti. Graças a ti, Senhor, por tua proteção e bênçãos de tua mão. Graças a ti, Senhor. Graças a ti, Senhor. Graças a ti, Senhor, por tua proteção e bênçãos de tua mão. Graças a ti, Senhor. Graças a ti, Senhor. Aleluia, que Deus seja louvado. Nesse momento, Leia Maia está presente. Leia Maia. Aqueles que puderem, eu convido a ajoelhar. E sendo assim, quem não puder pode ficar como está. Nós iremos orar ao nosso Deus. Ó Pai eterno, nesse momento estamos na tua presença, sabendo que nós estamos aqui por meio da tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. E o Senhor nos dá a oportunidade de ainda respirar. Conforme diz a tua palavra, enquanto há vida, enquanto há fôlego, existe esperança. E ó Senhor, é assim que nós nos achegamos aqui nesse lugar, um lugar de oração, lugar de adoração a Ti, na esperança de que o Senhor tens maravilhas para operar na vida de cada um dos Teus filhos. Amém. Receba, ó Pai, esse culto de gratidão a Ti, celebração pela vida de Antônio Vieira de Araújo, vovô Antônio. Tome ao Senhor nas tuas mãos a vida dele, e que esses 98 anos que o Senhor o manteve em seus braços possa servir de exemplo para cada um de nós. Amém. E que possamos, ó Pai, trilhar os passos desse nosso ancestral, de quem andou contigo. E ó Pai, receba nesse momento a adoração que se faz nesse momento perante Ti. Ó Senhor, perdoe as nossas faltas e lhe clamo em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Boa noite, família e amigos, né? Hoje nós estamos aqui para render graças a Deus, porque Ele tem sido fiel. Ele tem mostrado que Ele é fiel por meio da vida do tio Antônio. Eu sou neta do irmão do tio Antônio, o Josias. Da parte do meu tio, do meu avô, ninguém pode estar aqui hoje, mas estou aqui representando o meu avô que mora na Bahia. A fidelidade de Deus, ela se estende pelas gerações futuras também, as gerações dos filhos, dos netos e assim por diante. E eu acredito que a fidelidade de Deus mostrada na vida do tio Antônio se estende também em nós. E é por isso que nós estamos aqui celebrando e vou cantar um pouco sobre isso.
Teu amor fiel não muda, teu nome tem poder, e por isso hoje celebramos. Tu és bem fiel, Senhor, teu amor e bondade inundam o meu ser. Tu és bem fiel, Senhor, tua graça e compaixão trazem vida e não tem fim. Trazem vida e não tem fim. Amém. Que possamos continuar fiéis, para que nada da fidelidade do irmão do tio Antônio seja em vão. Amém? Na Bahia, na terra. Na Bahia, na terra. Da Bahia até aqui chegamos. Rubim nem tem muita cara de cidade ainda, mas tem cheiro de compromisso. É engraçado como a vida empurra a gente para frente. A gente vai sem nem saber direito o porquê. Eu acho que foi assim também quando eu perdi a mãe. Foi algo muito triste. Eu já não tinha mais tempo para ser criança. Meu pai ficou quebrado por dentro. E lá estava eu, segurando as pontas. Deus sabe como. Aqui ninguém tem muito, mas eu acho que é por isso que o pouco vale tanto. Tono, meu filho, vem aqui ajudar o seu pai. Oi, pai, tô indo, tô pronto. Antônio, ainda jovem, assumia as responsabilidades do lar, aprendendo cada vez mais o ofício de seu pai, que era marceneiro. Deus me deu dons, me deu trabalho para um propósito. Eu não sei qual será, mas eu sei que Ele quer que eu deixe meu legado. A gente precisa da porta para entrar, cadeira para descansar.
mais importante de tudo, nós precisamos de uma coisa: de direção. Eu acho que foi para isso que ele me trouxe até aqui. Esse é o nosso jovem Antônio. Deus tinha planos para ele. Foi então que ele conheceu mais dois amores na sua vida: a igreja e a Evangelina, mais conhecida como Ducha, a Dona Ducha. Veja só, olhe para o Rubim e para a nossa igreja. Sim, nos conhecemos na igreja, fomos juntos até ela. E desde lá a igreja só tem crescido. É uma coisa metódica, mas especial. Eu fico imaginando o futuro, quando nos lembraremos desses momentos. Deus está no controle. Vamos confiar nele. E assim, os jovens Antônio e Evangelina estavam casados e logo tiveram a primeira filha. Olha só, Antônio, a nossa primeira filha, Maria Helena. Que graça. Deixa nos braços. Muitas coisas acontecem de maneiras que não esperamos, seja para a alegria, seja para a tristeza. Por que, Deus? Por que isso aconteceu? Por que isso foi acontecer, Antônio? Eu não sei porque as coisas ruins acontecem, mas se Deus permite, Ele tem um propósito. Temos que confiar nele. Veja, a vida ainda tem coisas boas. Mas então o que faremos? Vamos ter esperança. Confiar que Cristo vai voltar. Que um dia iremos nos reencontrar com nossa pequena Maria. Temos que estar preparados.
Assim como diz a Bíblia, prepara Israel para se encontrar com Deus. Vamos ter fé. Deus olhou para o jovem casal e bênçãos foram derramadas. O casal foi abençoado com diversos filhos e filhas, e a casa ficou cheia. Vamos ficar bem quietinhos e esperar o papai voltar do trabalho, para fazermos o culto de pôr do sol. Oi, crianças. Tudo bom? Tudo pronto? Vamos fazer pôr do sol? Toro, você chegou da tenda, tá todo sujo. Vai tomar uma ducha. Essa água salobra de rubim? Depois do culto. Vamos fazer o culto. Tá bom, vamos fazer o culto. Vamos cantar? Vamos cantar, crianças. Servos de Deus, aproveita anunciar. Breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar. Breve Jesus voltará. E assim foi a juventude de Antônio Vieira de Araújo. No total, teve 10 filhos: Maria Helena, Ione, Ivone, Daniel, Moisés, Lindomar, Isnete, Evânio, Ivonice e Maria. E assim vieram os netos, bisnetos e até trineto. Infelizmente, o pai de Antônio, João Marques de Araújo, já não estava mais presente. Mas a história de Antônio com a dona Ducha continuou, seja jovem ou na terceira idade. Tá faltando o que aqui, Ducha? Tá faltando nada não, hein, fusado? Homem nojento, não tá faltando nada não. Ô, Ducha. Eu importo muito com você, sabia? Eu também. Ducha. O tempo passou. E agora, Antônio já estava mais experiente. E nesse momento, teve que lidar com uma situação mais difícil da sua vida. O momento em que a sua leal companheira partiu.
apenas a fé. 2 corações apertados e um monte de madeira por serrar. Olha bem, veja só o que Deus fez. Pensei que construiria casas, móveis, mas Deus me chamou para ajudar a construir um povo. Pensei que marceneiro seria o maior título. E hoje, entendo. Fui esposo, fui pai, fui servo. Tudo isso. Vi o tempo levar minha força e também levou minha companhia. Mas não conseguiu levar o que ela me ensinou e nem o que a gente plantou junto. Aquela simples casa virou um lar. O lar virou culto. Virou igreja. A igreja virou missão. Os filhos cresceram. Os netos vieram. Já tem bisneto correndo o mundo afora. E outro dia ouvi dizer que já tem um trineto. Agora percebo. Deus nunca escreveu uma história com pressa. Cada página teve o seu cuidado. O tempo passa, mas o que foi feito com fé permanece. O legado continuará vivo. Imagino que por algum momento lágrimas devem ter rolado, juntamente com um sorriso, principalmente quando nos vem a lembrança de algumas frases que são bem características, né? Esse é um momento muito especial. Eu vou convidar a vovô para ficar aqui nesse cantinho. Vamos lá, Chet, pode trazer, pode vir com ele. Vamos juntos, né? Sentar aqui do lado. Nós vamos conversar um pouquinho. Olha, esse momento aqui em que nós nos reunimos, nós vamos tentar recapitular um pouco da história dele. Evidente que através da dramatização veio à mente muita coisa, não é verdade? A gente poderia abrir o espaço para um diálogo, para um bate-papo, mas eu sei que o tempo seria necessário muito mais tempo para isso. A gente até estava dizendo, estamos treinando para os 100 anos. Já pensou? Esse é um treinamento para chegarmos aos 100 anos. Essa imagem que você está vendo ali, olha que bacana. Não é? Está vendo ali vovô? Sempre dedicado a estudar, a ler, escrever.
esse é um local que traz muitas lembranças, né? É ali que funcionava, inclusive a casa, né? E também funcionava a oficina, a tenda, né? Que assim conhecemos. É interessante entender que a oficina era dessa forma, ao fundo, pé de manga. Que pé de manga! E ali alguns materiais, né, que são utilizados para confeccionar. O vovô gostava muito de fazer instrumento musical. Violão, viola, é verdade. Fazia muita viola, gaita, né, as flautas, né? Muito interessante. O que eu acho incrível é que ele era muito organizado, ainda era muito organizado, metódico e segue rotina como ninguém. Isso aí é somente uma das coisas que a gente tem, tudo anotado, para prestar conta de tudo que recebia, como recebia, data e tudo marcado. Inclusive ali relação de material que ia ser necessário para algum tipo de obra. Olha lá, a letra dele e aquele outro do lado, eu entendi como sendo uma espécie de diário de obra, inclusive. Para quem não lida com obra, um diário de obra, citando o que foi feito, né, o que foi feito e assim por diante. Ele era muito estudioso. Aquele é um manual de marcenaria, lembra dele? Muito utilizado. E ele era um marceneiro de mão cheia, não era, note que não era assim por um acaso. Procurava se dedicar, especializava cada vez mais. E verificando esse manual, eu vi que tem até muitas receitas, inclusive de verniz. Como fazer verniz, né? Esse aqui, inclusive, algumas coisas relacionadas com arquitetura, estilos arquitetônicos, que estão bem relacionados com a profissão dele. O manual de como construir uma casa, e lá com a letra dele, ó, pertence a Antônio Vieira de Araújo, isso é de 1974. Muitos ainda não tinham nascido. Olha, isso aí. Ó, isso aí é o OLX da época, né? Para buscar ferramentas, um manual para comprar ferramenta e um catálogo de 1954. Que coisa! Muitas ferramentas que ali, além de confeccionar ferramentas, que quando não encontrava, então confeccionava, criava ferramentas. Esse outro caderno, você deve observar ali, está escrito curso bíblico. Porque não era só a profissão que vovô exercia. Ele tinha algo fantástico, como foi visto aqui, inclusive na dramatização, que era o controle de cursos bíblicos. Eu estava lembrando que ele tinha a minha idade hoje, quando eu me batizei. E quando fomos batizar, o pastor Elvi, em 1980, 28 de setembro de 1980, éramos vários. Certamente nós temos aqui alguns. Orlando, eu lembro que estava, Marinho, e como Marinho chorou naquele dia. Não sei se ele lembra, mas eu lembro, porque me impactou, ele chorando ali, abraçando o vovô, no momento do batismo dele. E eu lembro de uma outra pessoa que era bem novinha. O pastor perguntou para vovô: irmão Antônio, fulana está preparada? Ana Amélia. Amélia. Ela está preparada? E ele disse que ela havia frequentado a classe bíblica e estava preparada para o batismo. Ali são alguns nomes. E ele tinha esse controle porque era diretor missionário, era também era diácono, chefe, né? E nem vou contar de diácono, porque ele tinha, geralmente diácono a gente pensa, né? Aquele monte de chave. Ele tinha uma técnica especial, né? Melhor dizendo. Se você observar, aquilo ali é somente um pouco, né? O estudo bíblico, o mundo do amanhã, tem o nome da pessoa e do outro lado o intermediário, que era a pessoa que ajudava no estudo bíblico, o instrutor bíblico. Ali eu vou falar alguns nomes. Otaviano Roseno, fantástico. Orlando, que está aqui, né? Luiz Martins.
e Maria Celina, então, que está aqui também. Inclusive, em outras páginas você vai encontrar o nome de Sned, né? E muitos outros que aqui estão, que foram evangelizados. Ele era o diretor missionário que incentivava. Eu lembro que a gente, Orlando iniciou, que era uma colega de sala dele. Eu lembro que eu vim uma geração logo depois dessa, né? A gente estudava a Bíblia junto com colegas de sala, e era assim que acontecia. Vivíamos o Evangelho com incentivo de vovô, né? Ali eu tenho mais nomes, olha lá o nome da Snete, lá no finalzinho, né? Também, né? E assim por diante. Essa era a forma que também ele controlava a presença. Aqueles da área de educação, olha o diário, olha o diário escolar. Controlava a presença, e ali ele tinha a data de nascimento de cada um para o aniversário. Já pensou? Das pessoas que participavam da classe bíblica. Olha, nessa época eu tinha 11 anos de idade, e a formatura foram com 59 pessoas que haviam estudado a Bíblia. Amém. Maravilha, né? Amém. Olha só, eu estava olhando esse outro livro, que é um livro Homens que Fizeram o Brasil, e aqui tem a marcação dele. Olha que coisa incrível. Falando sobre os bandeirantes. E aqui eu vou pegar um finalzinho que fala assim: ao preparar-se para a viagem, põe o bandeirante todos os seus negócios em ordem. Eu vou só ficar com esse início, né? Põe todos os seus negócios em ordem. É assim. A vida de vovô é desse jeito. Bem organizado e coloca tudo em ordem. Eu gostaria de ler essa mensagem, que é da tia Elísia, irmã do Senhor. Ela está longe, né? Mas, opa, saiu coisa aqui, né? Apertei onde não devia. Mas eu gostaria de ler. Eu vou ficar daqui porque chega uma certa idade e a gente não consegue muito, né? Olha só. Tono, você é uma pessoa muito especial para mim. Tia Elisa falando. É inteligente, dedicado ao trabalho, profissional honroso da carpintaria. Você foi um exemplo de filho obediente, irmão, amigo e pai responsável. Nunca mostrou mau humor, sempre paciente e bondoso. Deu uma boa porcentagem no sustento da nossa família. Sei que a nossa vida seria mais difícil sem você. Deus te deu uma excelente esposa e uma família estruturada. Sei que a sua vida não foi coroada só de rosas, mas de espinhos também. Em meio aos embates da vida, altos e baixos, fracassos e vitórias, você foi um vencedor, grande exemplo de homem. Irmão, Deus te deu o privilégio de chegar a uma idade avançada, saudável e feliz, com tranquilidade na companhia e carinho dos seus filhos. Eu queria falar pessoalmente com você, olhando para esse rosto lindo, mostrando sempre felicidade. Gostaria de fazer da sua vida um poema para eu ler todos os dias. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário, com muita saudade, a sua irmã Elisa. Mandou para o Senhor essa mensagem. Olha, existem muitas coisas que são muito bacanas, e eu vou fazer aqui um desafio. Não sei se vazou informação, mas eu queria que todos os filhos estivessem aqui na frente, um por um, todos eles. E é uma surpresa, todos os filhos aqui presentes, e nós vamos fazer algo aqui, pelo menos no início. Eu já estou vendo o Lindomar se tocando. Marinho, por favor. Tia Kena. O papai já chegando ali. Eu estou falando o apelido, né? Olha só, se puderem, podem vir aqui mais na frente, pertinho, ou com ele aqui assim. E nós vamos fazer algo que já é tradição e que é feito com muito carinho. Como eu disse, ele é bem metódico, né? E faz bastante coisa mesmo, né? Nesse momento,
nós só vamos começar, né? E chegar no momento do coro. E nós vamos iniciar o pôr do sol. Sempre quando a gente passa lá, ele faz o pôr do sol com a família. E tem um momento que ele dirige algo fantástico, né? Vamos começar? Vamos tentar cantar? Pelo menos a primeira estrofe e o coro. Pode ser juntos com a igreja? Horas benditas, santas e felizes são as que passo junto a ti, meu Deus. Ó Mestre amado, Criador divino, do Santo Sábado, tu és Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Nesse momento nós receberemos o pastor deles para trazer a mensagem bíblica. Que momento especial como esse nós temos, né? De presenciar aqui parte da história de um grande patriarca. E num momento como esse, o que nós temos muito é agradecido. E eu começo com agradecimento. A palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 118, nos diz algo muito importante sobre a gratidão ao nome do nosso Senhor pelo cuidado e pelas bênçãos que Ele concede a todos nós. O Salmo 118, verso 1 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 28 e 29 diz assim: tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 98 primaveras não são 98 dias. Com certeza há muitas experiências. Quantas experiências? Quanto aprendizado. Eu lembro que sempre no período de férias, quando encontrava São Antônio e Dona Ducha, eu sempre sentava do lado para ouvir e aprender muitas coisas. Por isso que Salomão diz em Provérbios 20, verso 29: a beleza dos jovens está na sua força, mas a glória dos idosos está nos seus cabelos brancos. E justamente quando conversamos juntos, o aprendizado é muito grande com quem tem os cabelos brancos. Mas São Antônio de Araújo, 98 anos de uma longa caminhada, de altos e baixos. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que a Bíblia, ela também apresenta uma caminhada, o início de uma caminhada e o final de uma caminhada. E essa caminhada, quando nós vamos para a palavra de Deus, ela tem diversos personagens. Quando nós vamos ali na Bíblia, a primeira família que Deus nos concedeu foi a família que
que inicia com Adão e Eva. E em diversos momentos ali, Deus levantou diversas famílias e colocou ali, pontuou patriarcas, pessoas que deixaram legado, que deixaram seu valor, que deixaram princípios e que realmente marcaram a história da comunidade e da família aonde eles estavam ali inseridos. Eles sempre faziam uma grande diferença. Por isso que Deus, ele é muito didático em sua palavra. Deus ali, logo depois que o povo saiu do Egito, depois de 430 anos de servidão, Deus ele começa ali a apresentar para o povo alguns detalhes organizacionais, para que as famílias de alguns patriarcas fossem ali crescendo e expandindo a mensagem de Deus. Quando termina ali o livro de Gênesis, começa o livro de Êxodo. E logo depois que o povo sai do Egito, alguns detalhes Deus ele faz para poder organizar o povo, e Deus organizava por famílias. E o interessante é que lá no livro de Números, capítulo 1, verso 1 em diante, nos apresenta que Deus é um Deus de ordem, de organização. Ele fez ali um censo, e ele começa dizendo assim: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. E ali Deus começou a organizar. E quando Deus ele começa a organizar, ele organiza por famílias. E a Bíblia chama de forma bem clara de tribos, 12 tribos. E cada tribo ali, Deus ele levantou um representante, que seria um patriarca, que seria alguém que iria conduzir aquela família e aquela comunidade, ou tribo que estava ali juntamente deles, para viver os princípios de Deus. E ali foram passando, e tudo isso com um propósito. O propósito era levar o povo, levar as famílias para morar em Canaã, na Canaã terrestre. E ali é interessante que quando nós analisamos essa história, com essa divisão das tribos, e as famílias caminhando rumo a Canaã terrestre, enfrentaram muitas tormentas e dificuldades. Ficaram pelo caminho muitos parentes, muitos amigos, muitos também que saíram do Egito, que foram ali enxertados no meio do povo de Deus, ficaram na beira do caminho. Muitos estavam ali, quem sabe, sem os seus filhos, sem os seus pais, sem o seu cônjuge. Chegaram, quem sabe, sozinhos até o destino que Deus havia preparado para as famílias de Deus, que era a Canaã terrestre. 40 anos caminhando no deserto. E Deus ali, em vários momentos, cuidando do povo, suprindo as necessidades do povo, para que as famílias que Deus havia confiado, chamado, preparado, permanecessem vivas, para que a mensagem de Deus permanecesse viva nos corações. Em meio ali a cidades idólatras, em meio ali a países e povos que não adoravam o Senhor, Deus, em meio às tormentas e adversidades, fazia com que o seu povo deixasse marcas e legados por onde passava. E isso é realmente extraordinário. A caminhada era o foco. Tribos e famílias, netos, bisnetos, tataranetos, irmãos, todos ali juntos no mesmo propósito, chegaram em Canaã. E eles chegam em Canaã. Primeiro as muralhas de Jericó, elas caem, e eles entram em Canaã. E aí eles começam a serem proprietários de suas terras. Saíram da escravidão, da servidão do Egito,
430 anos de miséria, de luta, de sofrimento, um povo espantongado, como diz o baiano, um povo sem nome, um povo sem rumo, um povo sem família fortes, sem familiares fortes, um povo, quem sabe, que se sentia esquecido, que se sentia, quem sabe, distante do que era realmente o sentido de família. Mas o povo chega em Canaã terrestre. E quando eles chegam na Canaã terrestre, Deus concedeu para eles propriedades. E eles se tornaram ali grandes fazendeiros, grandes latifundiários. E eles se tornam agora príncipes e princesas na terra de Canaã. Famílias que entraram naquela terra para continuar o legado de fé que Deus havia instituído desde o início. Quando chamou ali Abraão, quando chamou Isaac, quando chamou Jacó, quando levantou diversos outros homens e mulheres para continuar firmes nos princípios do Senhor e continuar carregando a tocha de Jesus Cristo. E o Antigo Testamento foi uma caminhada de muita luta, até que chegamos no Novo Testamento e no capítulo 1 de Mateus, nós vemos aqui a genealogia de Jesus. A Bíblia, ela gosta muito dessa questão de família, de descendente, de geração, de tribo. E aqui no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, apresenta a genealogia de Jesus e apresenta aqueles patriarcas escolhidos do passado. E Deus ali, muito organizado, falou: olha, Jesus, o meu Messias, virá da tribo de Judá. Ele vai vir dessas famílias, ele vai vir desse grupo. E aqui o interessante é que Mateus no capítulo 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, Pérez gerou Esrom. E aí vocês vão olhando, e eu pulando para o verso 10, diz assim: Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio de Babilônia. Verso 14: Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu quem? Jesus Cristo. E quando nós vamos no verso 17, o evangelista Mateus diz: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, e 14 desde o exílio da Babilônia até o que? Jesus Cristo. Mas algo incrível acontece. Se nós analisarmos apenas essa cosmovisão bíblica, nós vemos que apenas os descendentes de Abraão são da família de Jesus Cristo. E aí talvez você poderia pensar assim: que Deus exclusivista é esse? Será que a salvação é só para os judeus? Mas é interessante que Jesus ele abre um leque tremendo, amplo. Porque quando Jesus ele veio realmente para a nação judaica, para o povo judaico. Mas a Bíblia fala que ele veio para os seus, e os seus o quê? O rejeitaram, não aceitaram. E ali é interessante que Jesus ele veio e quebrou as barreiras. Ele começou a valorizar samaritanos, ele começou a valorizar aqueles esquecidos, ele começou a colocar todos aqueles, sejam gentios ou não, como filhos dele, como parentes da grande família de quem? De Deus. Isso é tremendo. Jesus ele abre as portas do céu, abre as portas da Canaã celestial para toda tribo, para toda nação, para todo o povo. E sabe uma coisa, queridos? Jesus, ele deixa um legado extraordinário, um evangelho de valor, um evangelho inclusivo, um evangelho de ensinamentos e princípios. E esse evangelho, ele foi dado a mim e ele foi dado a você, porque todos nós somos bem-vindos a fazer parte da família de Deus. Amém.
A família da Bíblia teve altos e baixos, teve lutas, adversidades. Mas a família de Deus, ela sempre, por onde passou, deixou o quê? Um legado. E sabe de uma coisa? A vida do irmão Antônio é como a vida do povo de Deus. É como a sua vida, é como a minha vida, como a sua família, como a minha família. É uma vida de altos e baixos. E na nossa caminhada, que lá no Antigo Testamento era Canaã terrestre, e que no Novo Testamento a nossa caminhada é rumo a Canaã celestial, é rumo ao céu, é reencontrar com Cristo. Jesus, ele convida todas as famílias para fazer parte dessa caminhada, para fazer parte desses valores, desses princípios. E assim foi a caminhada do irmão Antônio. Não nasceu em um lar cristão, mas conheceu a verdade e expandiu esses valores e princípios para a sua família. Porque qual é a intenção dele? Que a sua família caminhasse junto com ele, com uma Canaã celestial. Isso me impacta muito, porque todas as vezes que eu pedia para o irmão Antônio orar, sempre na sua oração, ele falava sobre a volta de Jesus. Sempre falava da Canaã celestial, sempre falava da esperança de alcançar essa Canaã tão esperada. E isso, todas as vezes eu chegava em casa ou no carro, voltando para casa das férias, falava sempre com Eliene, sempre que ele ora, ele fala sobre a volta de Jesus. Sempre que ele ora, ele fala da Canaã celestial. Sempre que ele fala. Sabe uma coisa, queridos? Ele sempre tem esse foco de caminhar rumo a Canaã celestial. Mas aqui, todas essas famílias que a Bíblia apresenta, têm os seus patriarcas. Os seus patriarcas são aqueles que são levantados por Deus para serem os representantes. Mas os patriarcas, eles não entraram na Canaã terrestre sozinhos. Os patriarcas não entrarão na Canaã celestial o quê? Sozinhos. Eles precisam entrarem com toda a família. Toda a família precisa caminhar junto, caminhar unido. Infelizmente, alguns ficaram pelo caminho. Pessoas especiais, pessoas que nós amamos, hoje descansam no Senhor. E realmente isso machuca muita gente. Pessoas que deixaram as suas marcas, que deixaram o seu legado. Mas na caminhada até Canaã e a Canaã celestial, é uma caminhada difícil, árdua, de perda, de sacrifício, de entrega. Mas quando chegarmos lá, será um lugar de reencontros. Será um lugar de reencontros. Será um lugar onde nós vamos poder viver não apenas um final de semana, um sábado juntos em família, mas viveremos por toda a eternidade. Amém. Num lugar onde nós vamos encontrar os nossos entes queridos, pessoas a quem nós mais amamos nessa vida. Nós encontraremos com elas lá na Canaã celestial. Amém. Eu quero estar lá. Quero dar um abraço à minha sogra. Quero dar um abraço ao tio Daniel. Quero chegar até lá e abraçar a dona Bruxa e falar como ela: Ea, eu cheguei. Eu quero estar lá. A Canaã celeste é a caminhada que todos nós cristãos nesse mundo que é um deserto e muitas vezes Deus transforma em oásis, nesse mundo que é um mundo de tristezas, de angústias, de perdas, de sofrimento. Mas é a nossa caminhada, é assim. O pecado trouxe tudo isso, mas nós precisamos continuar firmes, caminhando, lutando para chegarmos até lá, porque o grande reencontro será extraordinário, será tremendo. Eu quero estar lá. Amém. E sabe uma coisa? Você que é da família Araújo, você precisa refletir nisso.
Você precisa estar nesse mesmo foco dessa caminhada, nessa jornada para a Canaã celestial. O patriarca, ele não pode chegar lá sozinho, ele precisa chegar com a família. E sabe de uma coisa, queridos? Família é algo mais extraordinário que foi criado por Deus. Ellen White é uma escritora norte-americana que escreveu mais de 100 mil páginas. Em um dos seus livros, chamado Lar Adventista, ela diz assim: Deus dissera que nossas famílias sejam símbolos da família do céu. O vínculo da família é o mais íntimo, é o mais terno e sagrado de todos nessa terra. E ela também diz: toda família cristã deve mostrar ao mundo o poder e a excelência e a influência de que é ser uma família do Senhor. Precisamos influenciar o mundo e não sermos influenciados por ele. Por isso, nós vamos agora nesse momento ouvir uma música muito especial, que fala do legado desse homem. Mas esse legado não pode entrar em Canaã celestial sozinho. Ele tem que entrar com todos os seus filhos, com todos os seus netos, bisnetos, tataranetos, com toda a sua família. E eu quero também estar lá. Eu sou enxertado também, mas eu quero estar lá. Porque nós estamos ouvindo os passos de um Jesus que se aproxima. O mundo está em crise. O mundo está em crise. E meu apelo a você nessa noite é ouvir essa música. Se você quer estar na Canaã celestial, juntamente com o irmão Antônio, para reencontrar os nossos entes queridos que descansam no Senhor, aguardando o tocar da trombeta, eu gostaria de, quando você ouvir essa música, em nome de Jesus, que você venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero que o Senhor conduza a sua vida, te abençoe, te fortaleça em família, para que não só a família Araújo esteja lá, mas todas as famílias representadas aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Ouça essa música e venha com a sua família, que eu quero terminar orando, clamando as bênçãos do Senhor para você. Boa noite. Que privilégio poder estarmos aqui para celebrarmos nessa noite os 98 anos do vovô Toninho, né? A música que eu vou cantar agora, o título dela é O Carpinteiro de Rubim. E essa música é um presente do Orlando Neves para o vovô Toninho. O vovô Toninho é um homem que escolheu o céu para habitar. E essa música fala um pouquinho sobre isso. Antônio Araújo com mãos de criação, carpinteiro de almas de Rubim de união, patriarca dos Araújos, a fé no coração, fez de sua vida um altar em devoção, pioneiro no evangelho em terras de Rubim, pregando com firmeza e com amor sem fim, homem primoroso de convicção tão clara, e com Evangelina um amor de beleza rara. Oh, irmão Antônio, veja aqui seu altar, uma fé inabalável
com o dom de suas mãos. Cada nova um poema, cada prego uma oração. Mas antes de tudo, no silêncio de seu lar, fez como Abraão um altar a consagrar. E as gerações lembram que o coração ensinou. Mas que madeira foi a fé que ele provou. Cada gesto, cada ato, hino a cantar, de um homem que escolheu o céu para habitar. Oh, irmão Antônio, veja aqui seu altar. Sua fé inabalável que sustentou seu lar. Sua arte na madeira, o tempo não apagou. Mas foi o Evangelho que do céu te registrou, te registrou. Amém. Será que ele vai sozinho? Cadê você com a sua família? Não perca essa oportunidade. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, nesta noite. É um momento de festa, é um momento de alegria, mas é um momento também de entrega, de decisão. Eu quero estar na caminho celestial. Eu quero estar. Nós estamos ouvindo os passos de um Jesus que se aproxima. Ele não pode ir sozinho. Eu gostaria de chamar aqui os filhos que ficassem aqui próximos. Porque o maior desejo do coração desse homem, desse patriarca, é que todos estejam na Canaã celestial. Todos estejam. Imagine lá no céu, quando sentarmos ali debaixo da árvore da vida, comendo ali, se deliciando do fruto, dialogando, conversando, e um diálogo não momentâneo, mas um diálogo aonde nós vamos poder dialogar por toda a eternidade. Isso é tremendo, né? Abraçar ali os nossos entes queridos. Quem sabe você está aqui e perdeu o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu avô, o seu irmão. Já pensou nesse reencontro? Olha que coisa, queridos. Por isso que a Bíblia, ela é realmente fantástica. Porque em meio a tanta tormenta, tanta dor, existe esperança. A Bíblia nos mostra e nos concede esperança em vida. Nós estamos em vida, precisamos abraçar a oportunidade. Mas a Bíblia, Jesus, Ele é o único que também nos concede a esperança do reencontro. Isso é tremendo. Jesus, Ele te convida. Jesus, Ele quer abençoar você, a sua família, os seus filhos, o seu lar. Família hoje, no mundo atual que vivemos, tem sido colocada por terra. Mas aqui nessa noite Deus quer fazer famílias fortes. Amém. Famílias alicerçadas e guiadas pelo poder do Senhor. Amém. Deus quer fazer dos seus filhos um baluarte. Deus quer fazer de você uma bênção e não uma maldição para esse mundo. Assim como Abraão, por onde passava, ele erigia um altar, Deus ele chama você. É interessante, queridos, que em um momento quando Abraão entrou na cidade dos cananeus, ele saiu e aquele altar ficou erigido ali por anos. E muitos daquela cidade, idólatra, iam lá adorar naquele altar que aquela família daquele homem de Deus erigiu ao Senhor. É tremendo isso. É um Deus extraordinário. Um Deus de oportunidade, de chance. Um Deus que pode transformar o seu casamento, transformar o seu lar. Um Deus que pode restaurar os seus filhos. É um Deus de perdão, um Deus de graça. Talvez você está magoado com alguém, é um momento de perdão. É um momento de graça. O perdão quebra barreiras.
O Pedrão, ele não cria muros, ele cria pontes. Esse é o momento também de perdão. Feche os seus olhos nesse momento, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, santificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque desde o início, quando o Senhor instituiu o casamento, como a primeira cerimônia da Bíblia, o Senhor instituiu família. Em todas as eras, em todos os momentos, nesses milhares e milhares de anos, o Senhor tem conduzido famílias, o Senhor tem levantado famílias, o Senhor tem levantado patriarcas, o Senhor tem levantado matriarcas, mulheres também que são heroínas, verdadeiras guerreiras, mulheres do Senhor, para deixar marcas, para deixar legados, para construir e sustentar famílias fortes para os embates que esse mundo em pecado traz para todos nós. Senhor, eu quero primeiramente clamar aqui a Tua bênção sobre cada família representada aqui nesta noite. Que o Senhor abençoe desde a criancinha menor até o mais experiente que se encontra aqui neste lugar. Que o Senhor faça uma cerca de proteção a cada família representada aqui nesta noite. E nós, ó Pai, mais uma vez, nós te agradecemos pela 98ª primavera que o Senhor concede ao vovô Antônio. Muito obrigado porque ele ainda está no meio de nós. Ainda ele continua nos ensinando, continua sendo um instrumento de união e de junção. Por isso nós, como família e amigos, nós aqui estamos. Por isso, ó Pai, abençoe a vida deste homem. Que o Senhor abençoe desde a planta do pé ao alto da sua cabeça. Que o Senhor guie a vida de todos os seus filhos, de suas filhas, de seus netos, bisnetos e tataranetos. Que essa família continue o legado deixado por esse homem, conquistado por esse homem, com humildade, com devoção, com persistência e com a direção do Senhor. Consagramos ele e a cada família representada aqui nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Abrace nesse momento a sua família e fale assim: eu quero estar com todos lá no céu.